Olá pessoal, estamos aqui com a aula 7, onde a gente vai poder praticar mais os recursos de classe do Team Developer. A ideia é ter uma série de aulas onde a gente explora as classes. E nessa aula nós vamos focar nas classes de lista, vamos ver um pouco mais sobre as classes de lista e vamos poder praticar um pouco mais também. A ideia é que fique claro e fique mais familiarizado com o uso das classes de lista inicialmente, mas depois o uso de classe de uma forma geral. E nessa aula a gente vai poder praticar bastante com classes de lista. Vamos criar várias classes aí. Vamos trabalhar com classes de combo box, list box, table column, que são as classes visuais que mostram as listas. Mas vamos também trabalhar com General Window Class, onde vamos explorar mais aí esses recursos, gerando serviços, né? Serviços que eu chamo aqui seriam os métodos que as classes oferecem para as instâncias. Então a gente vai poder configurar essas classes e nas instâncias, tá certo? Basicamente a gente vai configurar a mesma coisa para todas as classes. O que eu quero mostrar aqui e o que eu quero explorar é como que isso é feito e um pouco de repetição para que a gente fixe essas ideias. Mas basicamente toda classe vai ter a configuração de qual tabela ela vai trabalhar, né? Aquela lista vai ser de qual tabela, qual coluna vai ser mostrada na lista, e depois que o usuário escolher um item da lista, a gente vai querer saber qual é o código daquele item da lista. Então isso tudo vai ser configurado nas classes, tá certo? E também vamos praticar um pouco mais essa programação feita na classe, que é uma forma genérica de se fazer, né? Eu aqui quero dizer com genérica, programar de forma genérica significa o seguinte: quando a gente está trabalhando na classe, quando a gente está programando na classe, a gente tem que pensar em todo tipo de instância, todas as situações que podem ocorrer na instância, sem se apegar a um detalhe da instância, mas sim fazer uma classe que suporte todas as instâncias, tudo que pode ocorrer nas instâncias. Então a ideia de desenvolver em classe puxa muito por isso daí. Eu acho esse conceito muito legal e particularmente eu gosto muito disso. Quer dizer, fazer classes e fazer rotinas que são genéricas, que funcionam com qualquer coisa. Então você pode fazer uma classe de lista que vai funcionar com qualquer lista e que vai funcionar com qualquer tabela. Então isso que eu acho que é bastante legal e é isso que eu quero trazer aqui para esse assunto de hoje, aqui para essa aula de hoje que a gente vai tratar. Inicialmente a gente vai continuar o que a gente viu na aula anterior, na aula 6, que nós vamos ter uma classe General Window para listas e vamos ter três classes que herdam da GW Listas. Nós vamos ter três classes, uma para Combo Box, uma para List Box e uma para coluna, tá? Então nós vamos ter três classes de três diferentes tipos de lista que vão herdar todas de uma única classe, da General Window Listas, tá certo? Então esse é o organograma que a gente vai fazer. Esse é o cenário mais básico que eu posso considerar, tá certo? Onde a gente tem essas três classes herdando da base da GW Listas, e lá na telinha que a gente vai montar uma nova telinha, nós vamos criar uma telinha nova, não vamos aproveitar essa tela que a gente já fez, não, a gente vai fazer uma tela nova, e nessa tela nova a gente vai utilizar essas classes, a CSMB base, a CLB base e a CQL base list. Esse eu diria que é o cenário mais simples que tem, onde todo o comportamento da classe está codificado na GW Listas, mas a classe é customizada, né? Ela é personalizada, os parâmetros da classe são setados lá na instância, lá na tela. Esse é o cenário mais básico. Tá? Então esse é o cenário que eu quero explorar inicialmente com vocês.
e vamos fazer a configuração lá na instância da classe de combo box para bairro, da classe de list box para cidade e da classe de coluna. Nós vamos trabalhar com a tabela de município, tá certo? Então esses vão ser os 3 exemplos que a gente vai utilizar nesse exercício, tá certo? Então vamos lá, vamos mãos à obra, né? Vamos para a prática. Esse formulário foi assim, é mais ou menos aquele formulário que nós fizemos, que nós concluímos a aula 6, tá? Então eu vou dar uma rápida modificação aqui, nós vamos fazer uma rápida modificação. Nós chegamos a desenvolver a classe de conexão, onde nela a gente fez o método getHandle, vocês acho que estão lembrados bem dela, né? E essa classe ela é usada em todas as demais classes, não é isso? E também fizemos, além da classe de conexão, uma classe General Window Class de listas, onde ela tem os parâmetros que a gente precisa para trabalhar, as funções que montam essa classe, que setam os parâmetros e tal, e temos aqui a classe funcionando, né, na prática mesmo, ela fazendo o populate. Então essas 2 classes a gente vai aproveitar nessa aula 7, tá certo? Eu queria que a gente abrisse um Team Developer novo e vamos salvá-lo como aplicação 7. Essa aplicação 7 ela vai estar vazia inicialmente, né? Inicialmente ela estará vazia. Eu quero mostrar aqui para vocês o que a gente vai aproveitar da aula 6 agora aqui na aula 7, tá certo? Eu quero aproveitar um pouco do código para que a gente possa praticar isso aí. Então vamos lá, vamos aproveitar na aula 7 algumas coisas. Então vamos aproveitar aqui a conexão. Então vou copiar a conexão para cá. E vamos também aproveitar a classe de listas. A classe que a gente acabou desenvolvendo lá, que tem todo o comportamento de listas. A General Window Class, que trabalha com as listas. Então dessa forma, a gente já pode até compilar aqui o aplicativo, tá? Nós já temos a classe GWListas, que aqui estou chamando ela de GListas, vamos lá, GWListas, e vamos agora fazer a criação das classes que vão de Combo Box, List Box e a classe de coluna, que são as classes que vão herdar dessa classe aqui, tá certo? Então eu vou criar aqui, ó, classe de Combo Box, CMB base. Ela vai ser uma classe que vai derivar da GWListas. Quando eu derivo a classe aqui, ó, ela já herdou tudo que está aqui, nas variáveis de instância, nas funções e no message action. Ela já herdou tudo isso, tá? Então ela já está podendo funcionar. A gente só precisa configurar essa classe aqui, ó, CCMB base, tá? Então vamos lá, já podemos aqui compilar. E vamos testar a CCMB base para a gente ver já na prática como é que ela funciona. Então eu vou criar uma tela nova aqui, um formulário novo. Eu estou chamando esse aqui de cenário básico, porque dessa forma que a gente está trabalhando aqui é a forma mais assim, digamos, básica que a gente tem para trabalhar, tá? Eu queria pedir para vocês aproveitarem aquela questão da conexão, toda aquela questão da tela de login, tragam para cá também para o aplicativo 7, tá certo? Eu já vou trazer o meu aqui. Tragam também a parte que chama o dialog login, que cria a tela, que eu estou chamando aqui de cenário básico, tá? Tragam a tela de login e aí tudo já vai estar funcionando, já vai criar a nossa tela aqui de cenário básico. Então recuperem lá a parte de login da aplicação 6 que vocês fizeram. Então vamos lá, vamos
trabalhar aqui com um cenário básico na questão da tabela de bairro. Então vamos, já que a gente já criou a classe, né? Já podemos aqui, ó, puxar a classe base. Essa classe base vai ser a classe de bairro. Na verdade ela é a instância da classe. E essa instância nós vamos configurar para que trabalhe com bairro. Certo? Ela vai ser, já é, ó, a instância dessa classe aqui, CCMB base. Ela é a instância da CCMB base. Olha aqui. Bairro, ok? Aqui na instância, precisamos fazer a configuração da classe que vai trabalhar com o bairro. Vamos dar uma revisada aqui na nossa classe de listas aqui. Vamos comentar esse código aqui, tá certo? Esse código aqui a gente comenta, esse SunCreate aqui a gente comenta ele. Esse código aqui já está um pouco mais avançado para o segundo cenário. Esse aqui é o primeiro cenário ainda. Então no primeiro cenário a gente não tem como fazer isso daqui, não tem o populate e tal, não tem isso. A gente vai fazer lá na instância. Então vamos para a instância, vamos configurar a tabela de bairro para que aqui ele mostre o bairro. Então no SunCreate nós vamos chamar lá os métodos tabela e vamos passar o nome da tabela aqui, tabela de bairro. Temos uma tabela chamada bairro. Olha só. Nós vamos trabalhar com essa tabela aqui, ó. Então é a tabela bairro, que tem o ID bairro e o desk bairro, ok? Então vamos lá. O nome da tabela é bairro. E agora nós vamos chamar aqui a coluna. Coluna chave é o ID bairro. E a coluna que a gente quer mostrar, na verdade eu não quero mostrar o código, né? Eu quero mostrar o desk bairro. Uma vez que eu configurei aqui a minha classe do meu combo de bairro, eu preciso chamar aqui o populate. Ok? Então chamando o populate, o meu combo box de bairro já vai estar funcionando. Já vai estar executando tudo que está lá na classe. Vou fazer o login aqui. E aqui está a minha tela de bairro. E aqui estão os bairros carregados. Tá? Então, deixa eu só. Esqueci de tirar aqui o Automatically Create. Ok. Então, desse jeito, o que aconteceu? A gente configurou a classe para ela trabalhar com o bairro e foi tudo que a gente precisou fazer aqui na instância. A gente já fez isso, a classe já rodou lá, né? A classe veio aqui, ó, aqui na classe. Quando a gente utilizou os métodos de tabela, coluna chave, coluna mostrar, ele já chamou aqui os métodos, alimentou as variáveis, certo? E ele já fez o populate. E o populate é o SolList populate, utilizando a classe de conexão, e fez aqui o select e tudo mais, ó. Select o nome da coluna que quer mostrar from uma certa tabela. Então dessa forma aqui fica muito fácil se a gente quiser adicionar uma outra coluna, uma outra tabela lá na instância, né? Por exemplo, se eu quiser colocar aqui uma outra tabelinha aqui, eu já estou com bairro, então agora eu vou fazer uma outra aqui do lado. Vamos imaginar que eu queira usar a mesma classe de
combo, só que agora eu quero trazer cidade, não quero mais trazer bairro. Aqui já está o bairro e aqui agora a cidade, certo? Então a segunda dela aqui, ó, a primeira é o bairro e agora aqui eu quero trazer a cidade, ó. Tá vendo aqui cidade? Então eu vou fazer agora o cidade. Basta que eu troque aqui também cidade. Basta configurar a classe. Então, configurando a classe para a tabela de cidade, vamos ver aqui as colunas da tabela de cidade. Então, eu vou ter aqui ID cidade e o desk cidade. Pronto. Feito isso, a minha classe a minha instância, né, de cidade já está pronta. Vamos rodar aqui, ó. O background ficou com o nome repetido. Feito o login, está aqui a classe de bairro e agora a cidade. Ok? Então, rapidamente você vai e troca usando a mesma classe de combo para fazer para uma outra tabela. Tá certo? Então, isso é um dos benefícios de a gente trabalhar com classe. Você rapidamente faz todo um comportamento para a classe para uma outra tabela. E isso aqui poderia ter para todas as tabelas do sistema. Em todo local que a gente precisasse de uma lista, é só usar isso aqui, vai ser rapidamente feito. Tá? Então agora vamos expandir um pouco mais o exemplo. Vamos expandir aqui o exemplo. A gente fez para a classe de combo. Vamos imaginar agora que a gente quer uma classe de list box. Então a classe de list box, vocês estão lembrados, né? É aquela lista que já vem aberta. Então é o CLB base. E se eu quiser fazer o comportamento todo que já está codificado aqui na classe de GW listas para a classe de listbox, basta fazer a herança. Fez aqui a herança para GW listas, a classe já está pronta. Já está pronta, não precisa fazer mais nada. Vou lá para a instância, aqui onde eu estou trabalhando com bairro. Vamos colocar aqui um listbox da classe base, tá? Vou colocar aqui o listbox também, ó, com os bairros, tá certo? Vamos trabalhar com ele aqui. Esse aqui é o listbox bairro. Quais são as configurações que eu devo fazer na classe de listbox bairro? A mesma que está aqui na classe de combo. A mesma. Inclusive eu posso até copiar e colar aqui, ó. Da mesma forma que eu posso fazer com a cidade. É exatamente a mesma coisa. Uso a classe de listbox base. Coloco aqui em cidade. Organizar aqui o posicionamento. Pronto, isso aqui é o listbox que vai trabalhar com cidade. Então vem aqui, ó, LB cidade. Já que ele vai trabalhar com cidade, eu só preciso configurar da mesma forma que eu configurei o combo de cidade. Então vem aqui. Ou seja, ele vai trabalhar com a tabela de cidade, coluna-chave vai ser ID cidade e coluna que ele vai mostrar vai ser o desk cidade. Feito isso, o programa já está pronto. Rapidamente a gente adaptou para colocar um outro objeto de outro tipo, mas que usa aquela classe que a gente já fez para a lista e agora fez para essa outra lista. Fez para cá e fez para cá também. Então é rapidamente adaptável, né? Eu vou fazer agora aqui para coluna da table. Coluna da table. Então vamos lá. Vou colocar aqui bairro. Eu coloquei aqui os dois objetos. Vou colocar aqui agora uma grid, uma table window. E aqui eu vou colocar uma coluna da classe que vai ser uma classe de lista.
Então vamos lá, vamos criar a classe de lista de coluna. Classe de coluna, tá aqui ó, classe de coluna. É a secol base, que deriva da listas. Tá certo? Então essa classe aqui, secol base, já sabe como trabalhar com as listas também. Eu só preciso aqui configurar o cell type dela, que eu preciso colocar aqui drop down. Pronto. Nada mais. A classe de coluna também já está pronta. Tá? Então vamos lá. Vamos colocar lá na instância. Vem aqui para cá. Preciso adicionar aqui a coluna secol base. Secol bairro. Ok? E como é que eu configuro a coluna secol bairro? É um outro objeto, é uma coluna. Mas o comportamento de drop down dela é igual o do combo, né? Então eu venho aqui, ó, coloco aqui. Já está pronto, a classe já está pronta. Só preciso aqui, como é uma child table, eu preciso adicionar uma linha, né? Então eu vou fazer aqui no create da child table, eu vou inserir uma linha. Ok? Então já inseri uma linha na child table e ela já está trazendo ali a coluna. Não coloquei título na coluna, né? Vou colocar um título aqui para ficar mais bonitinho. Bairro. Lembrando que a grid é preciso customizar aqui, ó. No caso da grid, da child table, é preciso colocar aqui descartable no e max row in memory. Deixa eu especificar algum valor aqui, vou botar 100. Tá? Então, feito isso, a nossa grid também já está pronta. Já que eu estou trabalhando com grid aqui, eu vou colocar logo também a coluna de cidade. Okay? Então aqui vai ser bairro e aqui do lado eu vou colocar cidade. Já dou logo aqui, já uso os dois exemplos. Então aqui vai ser também uma call base, vai ser aqui call cidade, ok? E eu vou customizar ela da mesma forma que eu fiz as demais. Tá aqui ó, cidade. Configurei a cidade para a coluna, tá certo? Então feito isso, vamos rodar. Vamos rodar. Então já está aqui. Tudo aqui está funcionando já, né? E aqui no bairro também. Aqui eu esqueci de colocar o título da coluna. Ficou meio feio aí, né? Olha aí. Então já está também funcionando. Então entendam que são 3 tipos de lista. E eles estão, na verdade, fazendo algo muito simples. Muito simples. Por isso que eu chamei de cenário básico. O que eles estão fazendo aqui é utilizando a mesma classe base. E eu customizo apenas na instância. Tá certo? Eu venho aqui na instância, ó, no SunCreate da instância e personalizo. Tá? Venho aqui ó, no SunCreate da instância e personalizo. Todas essas classes estão personalizadas na instância. Tá certo? Eu repeti aqui a mesma classe, a mesma tabela em 3 classes diferentes para vocês entenderem que é extremamente simples de fazer. E é até repetitivo, né? Isso aqui também é repetitivo, porque veja só, eu tenho aqui, olha a repetição disso aqui, e essa repetição não é boa, tá? Eu tenho aqui bairro, está tudo aqui configurado, eu tenho aqui também bairro ó, configurado, e tenho dentro da grid a coluna bairro também configurada igual, tá certo? Então isso aqui significa o seguinte, imagine um sistema, um produto aí que tem aí 1000 telas. Imagine quantos combo box de bairro, de cidade, né, de município, enfim, quantos combo box repetidos esse meu aplicativo terá, né? Então, algumas centenas talvez, algumas centenas.
combo box de produto, combo box de fornecedores, de clientes, algumas centenas de vezes eles vão se repetir. Então o que acontece? Não é legal a gente ter isso aqui na instância sempre repetido. Por que não é legal? Porque eu posso ter um comportamento aqui que de repente eu quero mudar. E aí quando eu mudar esse comportamento, eu tenho que replicar isso nas centenas de milhares de vezes que isso está sendo usado aí no aplicativo da gente. Aqui o exemplo é muito simples, com apenas 3 atributos: tabela, coluna-chave e coluna mostrar. Mas existem outras classes que têm outras customizações, né? Outros parâmetros bem mais complexos, e que de repente não é legal eu estar repetindo isso aí no meu sistema inteiro. Nesse nosso caso aqui eu estou dando esse exemplo porque é o mais simples que eu vi para a gente poder entender. Então eu estou usando o exemplo, tem apenas 3 atributos. Mas imagine que a partir de agora eu fale assim, imagine que a gente tenha no nosso sistema, sei lá, 200 locais que eu uso o bairro ou município. Eu tenho 200 lugares que eu uso aqui a cidade. E aí de repente eu falo, olha, agora eu não quero mais trazer a descrição da cidade, eu quero trazer agora outra coluna. Eu quero trazer o nome da descrição da cidade concatenado com a UF dela. Eu quero concatenar. Eu quero trazer cidade e também o F. Pronto, isso aí já é uma pequena mudança, mas que eu vou ter que passar por todas as instâncias de objetos da classe cidade e fazer essa pequena alteração lá. Eu vou levar aí um tempo considerável, tá? Talvez vamos imaginar que eu precise de meia hora para alterar isso. Você pode pensar, poxa, meia hora para botar ali um F é muito tempo. Mas você tem que considerar o tempo de puxar esse fonte do repositório, né? Fazer a alteração, localizar o ponto de fazer a alteração e depois mandar isso para teste. O teste tem que fazer o teste, aprovar o teste, e aí você vai lá e promove o seu fonte. Então assim, esse tempo todo, vamos imaginar meia hora, né? E você tem aí cidade, talvez exista 100 cidades espalhadas pelo sistema, então você tem que fazer isso 100 vezes. Então isso acaba ficando pesado, né? Então esse cenário básico, ele é isso, ele é para mostrar que na instância a gente pode configurar a classe, tá? Então eu quero agora dar uma evoluída no cenário, tá certo? Eu vou fazer aqui, ó, uma fechada aqui, pronto. Esse aqui vai ser meu formulário, que eu vou dar um nome aqui para ele, ó, cenário básico. Ok, esse aqui é o cenário básico. Beleza. Então agora vamos dar uma olhada de como que seria o cenário. O cenário seguinte ao cenário básico é o cenário que eu considerei aqui, que eu coloquei aqui na descrição, um cenário avançado. O cenário avançado, ele já modifica um pouco, ele já tenta trazer um benefício para a gente, diante dessa característica que eu descrevi, de repetição, de muitos combos e tudo mais. Então, se eu tenho lá 100 combos de cidade, então ao invés de eu ter que alterar em 100 lugares, eu agora vou ter apenas o combo de cidade, o combo de bairro. Eu vou criar uma classe para cada combo. Eu criei essa camada aqui, ó. Nessa camada eu tenho um combo de bairro, eu tenho um combo de cidade, eu tenho uma list box de município, uma list box de bairro. Ou seja, ao invés de eu ter na minha aplicação centenas de locais com SunCreate configurando bairro, com SunCreate configurando cidade, com SunCreate configurando município, de diferentes objetos, de combo, de lists, de drop-down, de coluna. Agora não, agora eu tenho um cenário melhor, ele já deu uma avançada. Eu tenho um conjunto de classes já para cada tipo de objeto visual, ou seja, eu tenho 3 tipos: combo, listbox e tabela, né, e coluna de tabela, mas aí já para cada objeto. Então eu tenho um tipo de classe combo box já para bairro, e todos os lugares da minha aplicação que usam combo de bairro,
não vão mais configurar no SunCreate, eles vão configurar no SunCreate da classe de bairro, da classe de Combo Box de bairro. Então isso já é um avanço, isso já tira da instância centenas de linhas de código, talvez até milhares, que não precisam mais ser configuradas na instância. Isso acontece também para todos os demais combos. Então a gente agora vai dar uma evoluída na nossa aplicação para que a gente atinja esse cenário que eu estou chamando aqui de cenário avançado, tá? Então o cenário avançado, vamos alterar primeiras classes para o cenário avançado. Para o cenário avançado, vamos colocar aqui as classes, tá certo? Eu vou salvar esse fonte com outro nome. Ele vai ser o app7 aqui, ó. Vou chamar ele de cenário avançado. Tá certo? Para ele não gerar nenhum impacto no cenário inicial que a gente montou. Esse aqui é o cenário avançado. Então vamos lá. Aí eu já vou começar a alterar essas classes aqui. Eu não vou mais instanciar as classes base. Eu vou ter classes aqui agora. Por exemplo, classe de coluna. Eu vou ter uma classe de coluna que vai carregar aqui a cidade. Eu vou ter uma classe de coluna que vai carregar o bairro. E uma outra que vai carregar o município. Eu poderia ter outras, muitas outras. Todas essas classes aqui já vão fazer a configuração dela, tá? Ela já vai derivar da classe básica de listas. Desculpe, a classe de coluna vai derivar da classe base de coluna, tá? Ela deriva aqui, ó, da classe base de coluna, e a classe de coluna deriva da GW listas, tá certo? Então, classe de coluna, a classe de coluna de bairro também vai derivar da col base. Posso até copiar aqui, ó. E a classe de coluna col base aqui também. Então essas classes já são uma especialização e ela já vai ter aqui o create dela. Então o create da classe de cidade passa a ser aquele mesmo create que a gente desenvolveu aqui para a cidade, ó. Isso aqui, exatamente isso aqui, eu vou copiar e vou lá para as classes de cidade e coloco aqui. Então a minha classe de coluna que trata a cidade já tá configurada, tá? A classe de coluna que trata de bairro também vai ser configurada aqui. A de coluna que trata de município também vai ser configurada aqui. E eu também vou ter aqui uma classe já de combo box. Então é a ccmb cidade, que deriva da base de combo e já faz a customização dela também lá, ó. É a classe de cidade, já faz a customização de cidade. Eu tenho depois uma classe de listbox, que é a classe de listbox cidade, que deriva também da classe base de listbox e já faz a configuração da parte de cidade dela. Eu vou fazer assim, para ficar mais organizado. Todas as três classes de cidade estão agora juntas, tá certo? E agora as classes de bairro, eu tenho aqui combo box classe de bairro, que vai ficar aqui junto dessa. E eu tenho também a listbox classe bairro, que fica junto dessa também. Elas derivam da mesma forma, deriva da base do tipo dela. A combo box deriva da base dela também. E a coluna deriva da base de coluna.
Perfeito? E aqui eu estou trabalhando com bairro, então vamos lá configurar o bairro. Eu já fiz essa configuração, então puxo para cá e eu venho para cá. O bairro, a inicialização do bairro é assim, ok? Aqui também é bairro e aqui também é bairro. Então veja que essa aula a gente tem pouco código escrito e muito código copiado, né? É que eu estou tentando organizar essas classes de uma forma que vocês possam visualizar isso de uma forma bem legal. Então veja, eu tenho aqui as classes de bairro já estão configuradas. As classes de bairro já estão configuradas. Falta fazer aqui a configuração para a classe de município. O município está herdando da base de coluna, falta inicializar aqui a tabela, as configurações para município. A gente não fez nenhum exemplo aqui com município, tá? Fez para cidade. Vou copiar aqui o da cidade lá para coluna município. Coluna município vai trabalhar aqui com a tabela de município. Ok, então a tabela de município, vou dar uma olhada aqui, ó. Tabela município, coluna chave é a código do município. E a descrição é a DSC município. Ok? Então já configurei também aqui a minha classe de coluna para município. Tá certo? Coluna para município. Então agora eu vou fazer a classe de combo. Classe de combo para município, que vai herdar da classe base de combo, que é essa aqui, classe base de combo. E a customização para ela trabalhar com município é exatamente igual aqui, ó. E depois da classe de combo vem a classe de list box. List box município também, que vai derivar da classe base de list box. E a configuração para município está feita. Bom, nós tivemos que escrever aqui a mesma configuração para cada grupo de 3 classes, né? Porque nós temos 3 classes de lista. Isso pode parecer uma repetição, mas já é um avanço enorme com relação ao cenário inicial. Porque aqui eu só tive que escrever nessas 3 classes. Eu não preciso mais escrever em nenhum outro local. Vamos ver como é que fica uma instância para um cenário avançado. Tá certo? Eu vou fazer aqui agora, ó, um novo formulário. Cenário avançado. Ok? Então estou aqui com o cenário avançado. Eu vou alterar ali a minha chamada para que ele chame a classe de cenário avançado. Cenário avançado. Então ele vai criar a tela que eu estou chamando aqui de cenário avançado, que é essa aqui, que está vazia por enquanto. Então vamos lá. Vamos fazer ela ficar parecida com a outra, porém utilizando as classes de cenário avançado. Então, bairro. Drop down aqui para bairro. Depois vamos trabalhar aqui com cidade. E já puxar também o drop down aqui para cidade, já está pronta. E agora falta o município. Combo município.
ok? Então já desenhei aqui a telinha, só colocar aqui os objetos, já estou puxando da classe já avançada, né? Então isso já me dá um benefício, muito legal esse benefício. Eu já estou aqui com as classes colocadas. Qual é o benefício da classe avançada? Coloquei os objetos na tela e já posso rodar a aplicação. A classe avançada, ela já traz esse benefício, porque a classe já está configurada toda na classe e não na instância. Então as minhas instâncias, elas já funcionam. Ó. Ok? Então já é um avanço bem legal se a gente for comparar com o cenário inicial, o cenário básico. Olha aqui, a minha classe não tem nada configurado. Tá vendo? Ela já vem pronta. Então a instância fica muito leve, você não precisa de customização nenhuma na instância. Isso já é muito interessante, porque você pode ter agora milhares de combo de bairro na sua cidade, na sua aplicação. Se tiver uma mudança, você não vai mudar em nenhum local, só na sua classe. Então isso já é um avanço enorme. Vamos continuar o cenário avançado aqui e usar outros objetos também. Então vamos usar aqui, ó, listbox bairro, listbox cidade, e também listbox, está faltando o município. Ok, listbox município. Feito isso, deixa eu só tirar aqui a configuração de criação automática. Dá uma olhada aqui no código fonte, não tem nada escrito na instância, mas ele já funciona. Efetuar aqui a conexão e as classes já vêm carregadas, sem escrever nada na instância. Isso tudo já está feito na classe. Se a gente for trabalhar também aqui com a coluna da table window, não tem nenhum esforço também. Vamos criar lá a classe de coluna. Vem para a classe, aqui ó, coluna classe de coluna de município, classe de coluna de bairro, classe de coluna de cidade. Então agora eu vou lá na minha janela aqui, vou fazer uma child table aqui. Ok, então vamos colocar 3 colunas nessa child table. É a coluna bairro, cidade e município. Vamos organizar aqui o título. Às vezes é melhor deixar esse outline aqui, esse atributo inspector aberto, né? Então cidade agora, município, a coluna, a child table, vou marcar aqui o no,
E vamos fazer aquele código lá, né? Para ele criar uma linha aqui. Tá? Aquele código básico aqui, ó. Que ele vai criar uma linha aqui. Só para ele adicionar uma linha aqui na child table. Ok? Vamos lá, vamos rodar. Isso aqui já é um avanço, né? Isso aqui por isso que eu chamei de cenário avançado. Isso aqui já é um cenário bem legal, bem interessante, onde as classes já vêm prontas e a instância praticamente não faz nada. Então aqui está a tabela de município também funcionando para child table, ou seja, para as colunas da child table. Tá? Então é a mesma classe que está rodando nesses 9 objetos. Né? Tem o compartilhamento aqui de classes. Então esse é o cenário avançado. Só para a gente rever aqui, lá nas classes, o que foi que a gente fez, né, nesse cenário avançado. A gente criou as classes e a gente fez no SunCreate das classes a customização de cada uma das suas classes. Então, por exemplo, cidade eu configurei aqui, configurei também cidade aqui e configurei também cidade aqui, nos 3 tipos de lista que eu tenho. Fiz também isso para bairro, configurei bairro na classe de combo, configurei bairro na classe de bairro e bairro na classe de listbox. Então agora vamos avançar o cenário. Agora para o próximo cenário, eu vou propor uma mudança aqui um pouco mais ousada. Imagine que esse é uma representação. Essa é uma representação do que a gente acabou de fazer. Nós temos a classe de bairro por cores aqui, né? Por cada tipo de combinação. Eu tenho 3 tabelas diferentes: bairro, cidade e município. Bairro, cidade e município. Mas eu tenho também 3 tipos de classe: combo, listbox e coluna. Então nós fizemos essa configuração de classes agora. Uma classe de bairro que é instanciada, não é isso? Ela é instanciada e nela já está feita a configuração. Na classe de bairro de listbox está sendo feita a configuração nela também, né? Então, o que seria o cenário master? O cenário master seria a gente tirar dessa camada aqui de classes a customização delas. Porque eu tenho a configuração de bairro escrita em 3 classes. Na classe de combo de bairro, listbox de bairro e na coluna bairro. O que nós vamos fazer é... Deixa eu ver aqui Pronto. O que nós vamos fazer é criar uma camada a mais de classes. Vamos criar uma classe só para tratar bairro, uma classe só para tratar cidade e uma classe só para tratar município. E as classes de combo, de coluna e de listbox vão herdar de 2 classes. Vão herdar da classe atual, da base, e vão também herdar da classe general específica da entidade que ela representa. O que é? Por que isso? Toda a configuração da questão da entidade será feita na General Window Class de cada entidade. Mas todo o comportamento da lista, de carga da lista, de todo o trabalho da lista será feito na classe de listas.
tá certo? Então vamos ver como é que fica esse cenário aqui, que eu chamei de cenário avançado. Esse é o cenário master. Então vamos lá, vamos para o cenário master agora. Da mesma forma, eu vou salvar esse cenário aqui, salvar esse fonte, tá certo? Para ele ficar como esse é o avançado. E esse aqui vai ser o cenário master agora. Cenário master, vamos lá. Eu vou ter aqui uma outra tela. Na verdade, vamos copiar isso aqui, ó. O cenário avançado agora vai ser o cenário master. Porque essa mudança que a gente vai fazer agora, ela é toda feita nas classes. A nossa instância não vai sofrer nenhuma alteração. A instância não vai sofrer nenhuma alteração. Por isso, eu estou aproveitando a mesma classe. Na verdade, eu poderia fazer toda essa mudança tendo apenas o formulário cenário avançado. Não ia ter nenhuma diferença. Mas eu estou salvando assim porque depois vocês podem querer esse fonte e aí a gente pode passar para vocês. Então o cenário master é o que eu vou usar agora, né? Então eu vou fazer aqui, ó, a codificação para ele chamar o cenário master. Então aqui está a tela, que eu vou dar um nome aqui para ela, cenário master. Então pronto, esse aqui é o cenário master. Na instância ele não vai sofrer nenhuma alteração. A alteração toda vai ser feita nas classes. Então agora eu vou fazer aqui o que é que muda para o cenário master. Para o cenário master, o que muda é que eu vou fazer aquelas General Window Class. Tá certo? Eu vou fazer uma General Window Class para bairro. E nessa General Window Class para bairro, o que vai ter nela? Toda a customização feita para bairro. É na General Window Class de bairro que eu vou ter aqui, ó, então aqui eu vou ter a configuração da tabela. Ela vai me retornar uma string que vai ser a configuração da tabela. Qual é a tabela que eu vou trabalhar, né? Então return a tabela. Esse aqui é bairro, então vai retornar a tabela de bairro. Eu vou fazer isso aqui para as três informações que eu preciso. É a coluna-chave. E a outra aqui é a coluna display, não me lembro o nome que eu usei lá. Coluna-chave da tabela de bairro. Deixa eu ver qual é a coluna-chave da tabela de bairro, que eu esqueci aqui, ó. ID bairro. Então eu vou... coluna-chave vai retornar ID bairro. E a coluna mostrar, né? Qual mostrar? Vai retornar desk bairro. Certo? Essas três configurações aqui, coluna de classe de bairro vai
fornecer, tá bom? Feito isso, dá uma compilada aqui. Então agora eu venho aqui na minha classe de listbox de bairro e vou fazer o seguinte, olha, você não vai mais configurar isso aqui, não tem mais essa configuração, não vou mais setar aqui a tabela, não vou mais escrever o nome aqui dos objetos, tá? O que eu vou fazer agora é diferente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou primeiro fazer outra herança aqui para a classe GW bairro, ela herda agora de duas classes. E aqui onde eu tenho o nome da tabela bairro, eu vou na verdade pegar a configuração da tabela. Ele está pegando essa função aqui, ó. Tá? Aqui onde eu estou pegando a coluna chave, eu vou fazer get config coluna chave. E aqui coluna mostrar. Ok? Então agora a minha coluna listbox bairro herda de duas classes, uma para implementar todo o comportamento de lista e numa outra para poder pegar as configurações dessa minha classe de comportamento de lista. Tá? Feito isso aqui eu codifiquei na minha classe de bairro. Então agora eu pego isso aqui, copio. É essa alteração que eu preciso fazer agora em todas as classes de bairro que eu quero trabalhar. Então aqui, ó, eu não quero mais isso, eu quero isso. E a herança passa a ser múltipla agora para trabalhar com bairro. Então eu tenho bairro para coluna, bairro para listbox, que eu já fiz. E tem mais bairro aqui? Coluna, pombo e listbox. Já fiz os três? Ah, faltou aqui, ó. Faltou combo. Faltou combo para trabalhar com bairro. Então eu tiro aqui, coloco aqui, ó. E trabalho com bairro também. Tá? Então agora as minhas classes que tratam bairro já estão pegando da herança múltipla. Bairro já está resolvido. Está aqui bairro. E agora eu vou pegar aqui agora a classe, vou fazer uma General Window Class para tratar cidade. Cidade eu tenho aqui, ó, um exemplo de cidade. Onde eu vou pegar aqui cidade. Desk cidade, ok? Então eu recupero, devolvo, né, a minha classe de cidade devolve para a instância as configurações, e nas minhas três classes que tratam cidade eu não preciso mais usar aqui o nome da tabela diretamente. Eu vou fazer aqui o get config tabela. Eu só posso fazer o get config depois que eu configurar aqui que ele vai derivar da classe de cidade. Tá? Então get config tabela, get config coluna chave, e aqui get config coluna mostrar. Veja, a gente está escrevendo muito aqui porque a gente está configurando agora, mas qualquer alteração que houver, essa escrita vai ser bem reduzida, né? Então a classe de listbox está feita, já está configurada aqui, ó. Eu só preciso agora fazer para combo
deriva da GW cidade, tira isso aqui, coloca o genérico, né? Não está mais específico, tá genérico. Tira aqui o cidade, coloca também a GW cidade, tira isso aqui quando eu estou especificando o nome da tabela, da coluna, coloco genérico. E ele agora também está feito para ficar genérico. Então bairro, cidade, falta só município. Município vai alimentar com os dados da tabela município, que são quais? Vamos lá. A tabela é a PIR município. A coluna-chave é código do município. E a descrição é DSC, município. Ok? Muito bom. Então a minha classe GW município está pronta. Eu preciso agora aqui nas minhas classes de lista de município, troco isso aqui e faço agora aquele código repetido, né? Aquele código que é impessoal, digamos assim, um código genérico. Tá certo? Coloco aqui, ó. Município, aqui também. Aqui também. Ok, então agora já ficaram assim, bastante genéricos. Essa alteração que eu fiz acabou gerando aquela tolerância múltipla, tá? Eu vou dar só uma visualizada aqui, ó, em como ficou a nossa hierarquia de classes. Olha aí. Vou pegar aqui o bairro. Toda classe agora deriva de duas. Tá vendo? A CCMB bairro deriva da classe de bairro e deriva da base. Porque a base é comportamento de combo e comportamento de lista. A coluna bairro e a coluna listbox. Ó. Tratamento de bairro para coluna está ligado à classe de coluna e da classe de listas. Comportamento de bairro para a classe de listbox está aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui. Ok? Então, as classes que eu instancio são essas três aqui do meio. Essas três classes do meio são o que eu instancio. E elas derivam da GW bairro e dessas três aqui de cima, que acaba todo mundo morrendo aqui na GW listas. Esse aqui eu tenho o mesmo comportamento e a município também. Tá? Então esse é o organograma dessas classes e vamos ver se funciona, né? Compilo aqui. E tá aqui, esse é o cenário master já funcionando também, tá? Olha aí.
Ok? Então, com isso a gente conclui aqui essa explanação sobre as classes, herança e tudo mais. Tá certo? Eu vou mostrar agora aqui o que a gente vai fazer de exercício, né? O que a gente vai fazer de atividade. Bem, a gente concluiu essa parte e agora a gente vai dar uma revisada aqui. A gente acabou explorando bastante agora as classes visuais de lista. E a gente também pôde experimentar diversos cenários, né? 3 cenários diferentes, com diferentes níveis de abstração. Eu acho que assim mostra para vocês aí uma característica aí do Team Developer, essa possibilidade da gente trabalhar com herança múltipla. Eu acho bastante interessante. E na prática vocês puderam aí brincar um pouco aí com a linguagem, né? Então agora vamos ver como é que vocês podem praticar isso aí, tá certo? Como é que vocês podem praticar isso para poder fixar o conhecimento, tá certo? Eu queria que vocês montassem essas classes, assim como eu fiz, que vocês montassem também a de vocês. O que está aqui é basicamente o que a gente fez aí durante a aula. Então, é a montagem do cenário básico, cenário avançado e cenário master. Faz a cópia. Inicialmente aqui, ó, gerar o arquivo classes. Isso aqui eu não fiz para vocês, eu vou fazer agora para mostrar para vocês. Nós temos aqui a nossa PL, ela está com tudo codificado dentro dela, né? Todas as nossas classes e tudo mais. O que eu queria que vocês fizessem é que pegassem a classe de conexão e colocassem essa classe de conexão num outro fonte separado. Olha lá. Vamos criar um fonte novo. Esse fonte novo a gente vai chamar ele de classes.apl, tá certo? Classes.apl. Olha lá, classes.apl. Ele é um fonte vazio, ele não tem nada. Vamos voltar lá para o master. Vamos pegar a classe principal que a gente tem aqui, que é a classe de conexão. Certo? Vamos dar um cut aqui na classe de conexão. Vamos recortar. E vamos lá para a classe, para o formulário, para o fonte que a gente acabou de criar. E vamos colar essa classe lá. Ó. Então eu estou com a classe de conexão dentro do arquivo de classes. Tá certo? Eu posso até compilar aqui ele, ó. Não dá erro nem nada. Então eu tenho a classe de conexão dentro do meu arquivo chamado classes, tá certo? Vamos voltar lá para o master. O master agora ele vai dar pau aqui, ele vai dar erro porque não tem mais a classe de conexão aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui no Libraries e vai fazer uma inclusão da classe que a gente está trabalhando agora, que é a classe, o classes.apl, né? Vamos ver onde é que esse fonte está aqui. O meu classes.apl eu salvei nessa pasta aqui, ó. Tá aqui, ó, classes.apl, tá certo? Então vamos incluir o classes.apl ali, ó. Fazendo isso, olha o que acontece. Classes aparece aqui, ó, em azul. Tá vendo? Não sei se vocês observaram, mas se eu tirar aqui, classes, conexões desaparece. Se eu colocar de novo, conexão agora aparece. O que é que significa isso, né? Eu posso compilar agora aqui, não vai dar erro mais. Isso significa que as minhas classes vão ficar num arquivo separado, tá certo? A classe de conexão vai ficar num arquivo separado. Por que a gente faz isso? Isso aqui eu estou dando só um exemplo, tá? Para vocês. Porque a gente modulariza o sistema colocando as classes em arquivos separados. Um arquivo só para as classes, um outro arquivo só para uma outra categoria de classes e assim por diante. Então, isso aqui já é uma pequena demonstração
de como que é na vida real. Na vida real, o nosso fonte não é não é assim um fonte com tudo escrito dentro dele. As classes ficam separadas. As classes ficam em outro fonte, certo? Então, só isso. Cria lá o classes.pl. Olha lá, classes.pl. E dentro do classes.pl coloca a classe de conexão. Tá? Por enquanto a gente vai colocar só a classe de conexão aqui dentro. E aí volta lá no cenário master, faz o file include aqui dela, e aí o seu fonte já vai funcionar legal, tá certo? Então esse é a primeira atividade lá da lista de atividades que a gente vai fazer. Ok? É a primeira aqui. E aí, feito o arquivo, gerei o arquivo classes.pl, a gente vai codificar as classes dentro do arquivo classes.pl. Tá? A gente vai fazer as classes ficarem lá dentro dele. Como a gente vai fazer isso? A gente está aqui no cenário master, a gente vai pegar as nossas classes e elas vão ser escritas dentro do fonte das classes. Tá? Então eu vou copiar aqui, ó. Vou lá para as classes e vou colar. Então as classes agora estão escritas dentro do fonte das classes. Volto lá para o master. E essa classe que está aqui, ó, em pretinho aqui, tudo isso aqui eu vou apagar. E as classes agora, ó, são todas em azul. Significa que elas estão todas incluídas dentro do classes.pl. Elas são agora uma referência ao fonte classes.pl. Tá certo? Então, façam inicialmente logo esse fonte classes.pl e vão fazendo toda a codificação das classes dentro dele. E deixa para fazer aqui no app07 só os formulários e o design da tela e tudo mais. Mas a seção de classes, deixa ela toda lá dentro do classes.pl. Tá certo? Vai ficar mais legal assim. Bem, essa aqui é a primeira parte, né, do que fazer. Essa é a primeira parte aqui. É bastante simples, é só criar um arquivo classes, copiar as classes todas lá para dentro e depois fazer um file include para incluir o classes.pl. E em seguida vamos fazer o cenário básico. O cenário básico é sair criando lá o framework, tá certo? Para essas tabelas aqui, coloquei aqui o nome das tabelas e o nome das classes. Em seguida fazer o cenário avançado, seguindo o mesmo padrão das classes, né? Bairro, cidade e município, e por final fazer o cenário master, bairro, cidade e município também, com herança múltipla, tá certo? E eu coloquei aqui as classes combo, listbox e coluna numa classe master, tá certo? Eu quis separar as classes aqui. Então vocês criem lá as classes combo master, listbox master e coluna master e utilize elas também, vai ser legal. Tá certo? E as configurações das classes master tem que ser feito apenas na General Window Class da regra de negócio, do bairro, da cidade ou do município. É isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. Município, cidade e bairro. A configuração com o nome das tabelas, colunas e tudo mais é feita só aqui. Tá? Aqui é que tem o nome das colunas. Eu não tenho mais o nome das colunas na classe de listbox. Olha só. Aqui não tem mais. Estão lembrados, né? Não. Ok? Então agora o nome das colunas fica só dentro das colunas e da tabela. Fica só dentro aqui das General Window Class. Ok? Bem, então agora vocês têm aí um exercício com classes para praticar com os combo box, list box e column.
Column Class. A gente ainda vai continuar praticando classe nas próximas aulas, tá certo? Então, eu acho que vai ser assim um período bem legal, mexendo bastante aí com classes. Então vamos lá, vamos fazer essa atividade aí das classes e a gente se vê mais tarde aí na correção do exercício, tá certo? Eu estou vendo aqui agora que tem um erro aqui, clientes teste, PIN município, PIN modalidade de cobrança. Isso aqui está errado, eu vou corrigir isso aqui. Ok? Então agora esse é o nome das tabelas correto, tá? Bairro, cidade e PIN município, certo? Como está aqui, ó, já tá bem descrito aqui embaixo, ó, bairro, cidade, PIN município. Então bairro, cidade, PIN município também, tá certo? Então pessoal, boa sorte aí, bom trabalho, tá certo? Qualquer dúvida, pode mandar aí a dúvida para mim e a gente vai se falando, tá bom? Então bom trabalho para todos e a gente se vê mais na correção da atividade 7. Falou!